Fala galera, aqui é o canal Intimidade com Deus. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo a leitura de um livro chamado Chega de Regras. Durante esses dias nós vamos estar fazendo um estudo desse livro para podermos conhecermos mais a Deus. Então fique até o final do vídeo e deixe Deus encher o seu coração e moldar a imagem de Jesus em você a cada dia. Terceira parte, você sente o vento? O novo caminho, o que é? Por trás de uma porta marcada particular. Uma revolução silenciosa está a caminho, e os que fazem parte dela não são, em sua grande maioria, membros de igreja. São decididamente descrentes. Não vivem para melhorar suas vidas. Quer fazendo boas obras, orando mais, ou se oferecendo para servir no comitê de missões. Eles não fazem tudo o que podem para afastar-se do sofrimento. Vivem no meio dele. E vivem assim com alegria. Não são impelidos pelo seu desejo de sucesso, como quer que o definam. Querem sucesso. Mas não é o seu ídolo, e tem suficiente percepção para saber quando é. Os revolucionários do novo caminho compreendem o que os conformistas do antigo caminho não conseguem. Eles sabem que carecer da glória de Deus não consiste apenas de sua impaciência, murmuração, inveja ou concessões sexuais. Com um quebrantamento que varre toda a confiança em seus recursos para fazer com que coisas boas aconteçam, eles compreendem que carecer da glória de Deus significa que nenhum de nós confiou nele e o valorizou como devíamos. Temos procurado satisfação em outras coisas e as temos tratado como mais valiosas do que Deus. Eles reconhecem o antigo caminho pelo que realmente é, uma filosofia de vida e uma abordagem à vida que pensa que Deus deveria fazer com que as coisas andem suavemente. Pouco se importa que ele se revele a quem quer que seja. Ver e saborear Jesus. Os cristãos são de dois tipos, os que confiam em Jesus para levá-los ao céu, ao mesmo tempo que confiam nele para prover uma vida de bênçãos até que cheguem ali, e os que confiam em Jesus para levá-los ao céu e descobrir que o que desejam no momento é ver e saborear Jesus Cristo. Estes estão na verdade dispostos a perder todas as bênçãos e sofrer qualquer indignidade, se isso os levar a um relacionamento mais profundo com Jesus. A segunda variedade de cristãos, os revolucionários do novo caminho, se decepcionou com a abordagem do antigo caminho da vida. Problemas inesperados, que não podem ser traçados a uma falha específica da sua parte, destroçaram seus sonhos de como suas vidas cristãs viriam a ser. Sofrimento sem sentido, do tipo que não tem garantia de evitar no futuro, os confrontou com uma escolha entre duas respostas. Abandonar a Deus. De que ele adianta quando a vida desmorona? Era seu dever verificar que isso não acontecesse. Ele falhou. É uma mercearia com as prateleiras vazias. 46 que não atrai o homem faminto. Se não estocar o que precisamos, ou se não tivermos dinheiro para pagar o seu preço pelo que está disponível, por que nos preocupar com ele? Para alguém que acabou de perder o emprego, que chora todas as noites de solidão sem alívio, cujos sonhos mais importantes foram despedaçados, um Deus que declara a sua benevolência não vale nada. Abandonar-se a Deus, humilhar-se o suficiente para deixar de dizer o que ele deveria estar fazendo em sua vida, comprometendo-se com o que quer que ele esteja fazendo, e crendo que é bom. Os cristãos que vivem segundo o novo caminho não passam pela mercearia sem nada e vão para um centro de conveniência bem estocado ou a um restaurante fast food. Eles entram na mercearia, olham por um momento as prateleiras vazias, depois descem pelo corredor até uma porta na qual está escrita a mensagem de passagem particular e passam por ela corajosamente na expectativa de encontrar do outro lado alimentos de melhor qualidade aos existentes do lado de cá. Quero apresentá-lo a alguns desses revolucionários do novo caminho.
No ano passado, meu casamento de 31 anos foi destruído por meu marido adúltero. Alguns meses mais tarde, recebi um diagnóstico de câncer de mama. 2 dos meus 3 filhos se afastaram de Deus. E minha situação financeira é grave. Mas Deus, se esse é o slogan dessas pessoas, mas Deus nunca foi tão real para mim. Encontrei um ponto de comunicação tão completamente transparente com Ele que não trocaria por todo o alívio que o mundo pode oferecer. Tenho medo de novos sonhos destroçados, mas sei agora que existe um caminho melhor, uma relação melhor do que qualquer outra imperfeita neste mundo, um sonho mais elevado, um amor mais perfeito do que posso pedir ou imaginar, na pessoa do meu Senhor Jesus. Um segundo revolucionário diz: "E tantos sonhos foram despedaçados nos últimos 6 anos que é difícil contar. Todavia, há algo novo, melhor, se acontecendo no meu coração." Ouça um terceiro, este querendo juntar-se à revolução, mas sem saber como inscrever-se. Divorciei-me 2 vezes e lutei terrivelmente durante anos. Procuro a comunidade espiritual de que você fala em seus livros, e quero a intimidade com Jesus que descreve. Estive deprimida e estou lutando para superar o sofrimento, desapontamento e solidão. Deus tem sido bastante silencioso. Minha comunidade quer que eu tome remédios, faça terapia, e ou encontre a esperança e a paz que não sinto nas promessas de Deus. Suspeito que a esperança e a paz que seus amigos lhe desejam pertençam ao antigo caminho, querem que ela se sinta bem, mais do que conheça a Deus. Ela confirma minhas suspeitas enquanto continua. Querem que me sinta melhor. Já tentei a maioria dessas coisas e também encontrara felicidade ou temporária ou pelo menos o alívio da dor que o mundo oferece. Não quero mais fazer isto. Quero viver o novo caminho de que fala, mas não sei como. Só a família além deste ponto. Dedico o restante deste livro para o número crescente de pessoas cuja jornada pela vida tem sido profundamente decepcionante. Você talvez se sinta como Oswald Chambers quando disse: "Se o que senti até agora é tudo na vida cristã, a coisa toda então é uma falsidade." Sua vida não está funcionando, e você está perdendo a esperança de que isso jamais acontecerá. Está preocupado com o enfraquecimento da sua fé, com a perda de confiança em Deus. Considere a possibilidade de sua fé e confiança, que desvanecem, precisarem enfraquecer. Mais ainda, até desaparecer completamente, que a sua fé está nas promessas que Deus nunca fez, que o Deus no qual está perdendo a confiança é um Deus que não existe, um Deus que não poderia ser amoroso se lhe desse algo menor do que ele mesmo e esperasse que ficasse feliz com isso. Essa fé precisa terminar. O Deus em quem colocou esse tipo de confiança não é o Deus da Bíblia. Mesmo quando as coisas vão bem, quando a fé mal direcionada e a confiança mal colocada parecem válidas, você sente na alma uma ânsia por algo mais. Seu casamento e filhos, seus amigos e igreja, a saúde, o emprego e o ministério, embora tenham sido, todos, muito bons, não o satisfizeram. Você recebe as bênçãos que lhe são dadas como misericórdias de Deus e fica agradecido. Alegra-se nelas, e assim deve ser. Anedonia, a perda da capacidade de gozar com o que dá prazer, é uma evidência de distúrbio e não de maturidade, e certamente, não de maturidade espiritual. Mas, em meio ao prazer gozado, você não pode suprimir a pergunta: isso é tudo? Está desiludido com o vazio das bênçãos. De qualquer modo, quer mediante o vazio das bênçãos quer a angústia das provações, você está decepcionado. A dor não vai embora. Algo está faltando, mas é difícil descobrir. A dor continua e se aprofunda. Fantasias pornográficas, viagens dispendiosas, sobremesas deliciosas, ministério frenético, ou endurecimento cínico, oferecem mais alívio do que a oração. Ou não. Oferecem alívio,
e você se sente miserável. Você quer um novo estilo de vida, mas não sabe bem qual é, e não tem certeza de como vivê-lo. Convido-o a juntar-se a mim enquanto viajamos por uma vida profundamente decepcionante. Uma vida cheia de oportunidades para o prazer superficial e temporário, e repleta de experiências imprevisíveis de tristeza profunda e duradoura. Ande comigo pela mercearia da existência neste planeta e note que há apenas umas bolachas endurecidas nas prateleiras. Vamos, porém, manter a cabeça erguida e os olhos voltados para a frente. Posso ver a porta com a inscrição de passagem particular. Por baixo dessa palavra proibitiva posso ver em letras impressas, só a família além deste ponto. Vamos nos lembrar de que o sangue de Jesus abriu um novo caminho, um caminho vivo, não para um método de fazer a vida funcionar, mas para a presença de Deus. Não nos esqueçamos de que Cristo morreu pelo pecado não para tornar nossa vida aqui agradável, mas para nos levar a Deus, e se nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Há um novo estilo de vida. Ele não aceita nada menos do que os melhores alimentos. Os revolucionários do novo caminho creem que há água viva que realmente sacia a verdadeira sede. Portanto, alegremente, deixam passar a oportunidade de engolir o xarope doce que os deixa mais sedentos. O novo caminho reconhece que o corte de carne na geladeira do açougueiro é alimento que só serve para cães, comparado à fatia que nos espera por trás da porta que tenha inscrição advertindo ser entrada particular. Chegando sujo e dançando. Comecei este livro sugerindo que cada um de nós, em dado momento, está viajando por um dos dois caminhos da vida, ou estamos sob pressão para fazer alguma coisa certa, a fim de que a vida funcione, ou estamos vivendo para a melhor esperança de conhecer Cristo. Um espírito de arrogância toma conta do primeiro caminho, pensamos que podemos fazer coisas certas o suficiente para merecer que coisas boas aconteçam. A humildade caracteriza o segundo estudo. É sobre Cristo. Ele fez o que nunca poderíamos ter feito. No segundo caminho, o novo caminho, nos achegamos a Ele como estamos, com completa transparência. Embora não nos sintamos pressionados para ser melhores ou diferentes, desejamos intensamente a santidade pessoal mais do que o alívio do sofrimento pessoal, e nos sentimos quebrantados ao ver como estamos distantes dela. As lágrimas pelo nosso egocentrismo e arrogância queimam mais em nossos olhos do que as que derramamos por causa das provações. Nós nos aproximamos da cruz de maneira humilde, grata, confiante e ousada porque Deus irá achegar-se, não para destruir-nos, mas para abraçar-nos, transformar-nos, algumas vezes penosamente, e nos usar para os seus propósitos. Mantemo-nos próximos e confiantes, mesmo quando não temos um traço de evidência de que Ele está se movendo cordialmente em nossa direção ou que nossa santidade está aumentando significativamente. Continuamos a caminhar em direção à luz, quando tudo que podemos ver é escuridão, porque não temos para onde ir. Eis a nossa dependência absoluta. Uma paixão suprema. Quer viajemos pelo antigo ou pelo novo caminho, uma certa paixão abastece o nosso movimento ao longo da estrada. Considere comigo o que é essa paixão. Se examinarmos a fundo o nosso coração e se fecharmos os olhos por tempo suficiente para tudo mais, vamos descobrir um motivo básico, um desejo supremo, um impulso constrangedor ao redor do qual nossa vida gira. O que mais desejamos se torna o centro de nossas vidas. Como membros de tribo dançando ao redor de um ídolo, nossos movimentos são todos orientados ao redor do objeto de nosso desejo. Vamos chamá-la de paixão número 1. Não é a única em nossas vidas, mas quando uma escolha deve ser feita, dançamos ao redor da coisa que nos atrai mais.
Todos somos leais. Adoradores de algo. Deus só faz uma pergunta: sou eu a sua suprema paixão ou é outra coisa? No antigo caminho, a paixão que governa surge de várias formas, mas tem sempre como alvo seu valor central: uma vida melhor agora. Algo precisa acontecer, alguma emoção precisa ser sentida, algum acréscimo em nosso senso de valor pessoal deve ser experimentado, alguma vibração deve deleitar-nos, alguma bênção deve ser concedida, antes que a vida valha a pena ser vivida. Uma mulher me disse depois que preguei sobre este assunto: por que devo aproximar-me de Deus se Ele não me deu o que eu queria? Ela ainda não compreenderá que seu coração mais queria realmente era o próprio Deus, e é isso que Ele anseia dar-lhe. No novo caminho, as bênçãos são esperadas, a cura é objeto de oração, famílias felizes são edificadas, sentimentos de maravilha e alegria em servir a Deus são universalmente esperados, e quaisquer bênçãos que jorrem sobre nós são alegremente comemoradas, embora nada, absolutamente nada, seja exigido. A paixão por uma vida melhor, embora real e profunda e sentida sem qualquer sentimento de vergonha, não está no centro. Uma vida melhor não é o ponto, ela não governa nossos atos, não é a primeira paixão no coração de um revolucionário do novo caminho. Dançamos ao redor de um Deus diferente. Os revolucionários do novo caminho são geridos por uma paixão suprema, o anseio de Deus. De encontrá-lo, de conhecê-lo, deleitar-se com ele e revelá-lo aos outros. Não exigimos nada, mas confiamos em Deus para o melhor que Ele tem a dar. Mesmo em circunstâncias agradáveis ou difíceis, por exemplo, quando um filho tem acabado de anunciar que vai deixar a esposa para viver com um homem ou a bancarrota prevista é evitada por um bom negócio inesperado, a paixão por Deus continua a imperar. A satisfação desse desejo é outra questão. Podemos desejar Deus, mas experimentar Deus não. É uma realidade previsível. Podemos arranjar condições favoráveis para encontrar Deus, mas não temos controle sobre a sua presença ou ausência. Os seguidores do novo caminho compreendem que são apenas iniciantes na escola das delícias divinas. Os revolucionários do novo caminho aceitam seu lugar no jardim de infância, compreendem que não sabem muito, mas têm ânsia de aprender. São concentrados. Sabem o que procuram. Meses no jardim de infância, ou anos, ensinam apenas um pouco do que significa encontrar o Deus triuno. Algumas vezes conseguem ouvir algo, ver algo. O recreio é suspenso. A oportunidade de ouvir a voz de Cristo, de obter outro vislumbre da sua beleza, os mantém nas cadeiras. A antecipação envia arrepios pela sua espinha. Esse som e esse relance os enchem de alegria. Por um momento. Apenas. As distrações os afastam. A criança ruidosa na carteira ao lado, talvez um membro do mesmo grupo pequeno, lança um ataque inofensivo contra eles. Surge uma dor de cabeça. A vida na escola fica difícil. Como alunos lutando com a aritmética, eles se esforçam cada vez mais, às vezes, conseguem, às vezes, não. Quando fazem isso, passam para questões mais difíceis, e o ciclo continua. Continuam em suas carteiras. Outro vislumbre talvez apareça. No primeiro dia do primeiro ano, aprendem a descansar, não em tapetes trazidos de casa e colocados no chão frio da classe, mas no escritório do diretor. Chega o aviso: o diretor quer vê-lo. Pânico. Coração saltando de terror. O que fiz de errado? O seguidor do novo caminho reúne toda a sua coragem para andar pelo corredor e bater na porta com a inscrição diretoria. Uma voz se faz ouvir: ventre. Com o nariz escorrendo, rosto riscado de sujeira e roupas
rasgadas, o primeiranista entra. Você parece ótimo. Que bom vê-lo. O diretor abraça o aluno e começa a cantar, cheio de emoção por estarem juntos, diretor e aluno. O aluno se olha no espelho pendurado na sala da diretoria. Seu nariz está seco e seu rosto limpo, suas roupas são novas. Ele não tem ideia de como isso aconteceu. Como eu poderia amá-lo mais? Os revolucionários do Novo Caminho encontram Deus porque é isso que eles mais desejam. Eles constroem toda a sua esperança de encontrar Deus sobre a cruz, mais exatamente naquele que ali morreu. Parece extremo, talvez pouco realista, mas os seguidores do Novo Caminho querem conhecer Deus mais do que qualquer outra coisa. Crianças adoráveis que os amam. Amigos íntimos em quem podem confiar, o louvor pelo que fazem, o sucesso em relação à família. Emprego e ministério, uma experiência de aventura e prodígio em sua vida, todos os desejos. Mas tudo paixões em segundo plano. Nenhuma bênção significa mais para essas pessoas do que a bênção do encontro. Para os seguidores do Novo Caminho, os empurrões do Espírito se tornam reconhecíveis. Ó! Vento espiritual estica suas velas. Descobrem o seu centro, ou abraçam a sua identidade como espiritual, pessoas dirigidas pelo Espírito, ou deixam de definir a si mesmos pelo seu reflexo nos milhares de espelhos das expectativas de outros. Quando falam, ouvem a si mesmos como ovelhas balindo. Só então podem distinguir a voz do pastor. Com o passar do tempo, depois de tentativas embaraçosas e desajeitadas, começam a mover-se segundo o ritmo do espírito. Sentem seu empurrão da maneira como uma mulher sente a direção de seu parceiro de dança. Fixam os olhos em Cristo, como a mulher que dança fita com adoração àquele em quem confia para estabelecer o passo. E eles se veem dançando na direção de um trono cheio da glória do mais puro amor. O Espírito os faz ajoelhar. O Filho sobe os degraus e fica ao lado do trono, à direita. O Pai fala: bem-vindos à minha presença. Venham como uma criança e sentem-se no meu colo. Alegria. 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 Paz. Amor. Contentamento inexprimível. Um encontro com Deus. Uma prelibação do que virá. Uma amostra nunca antes saboreada pelos seguidores do antigo caminho. Os seguidores do novo caminho dançam com Cristo ao ritmo do Espírito até a presença de Deus. Mas, eles não dançam especialmente bem. Algumas vezes tropeçam em seus passos. Outras, perdem o ritmo e pisam nos dedos do Senhor. Um bom amigo estava morrendo de câncer. Seus dias estavam contados, e ele sabia disso. Os amigos também sabiam. Mas, só ele podia sentir a agonia de suas dores físicas e a angústia de sua alma de experimentar Deus em meio à negativa de cura. Deus podia curar o câncer. Se não fizesse isso, por que não aliviava a sua dor? Se até mesmo essa bênção fosse recusada, ele iria então certamente garantir uma sensação reconfortante da sua presença. Mas isso não aconteceu. Nada. A experiência simplesmente não houve. Sua paixão número 1 era Deus, mas ele se abandonara a um Deus que não conseguia encontrar. Suas esperanças frustradas revelaram como era forte a sua paixão número 2. Ele queria uma vida melhor. Apenas uma migalha de bênção. A que possível propósito tal agonia intensa poderia servir? Com lágrimas amargas, pensando que imitava Cristo, ele muitas vezes suplicou a Deus por algo. Se não a cura, pelo menos o alívio. Se não o alívio, então a experiência de Deus. Alguma coisa. O que devo fazer? Como devo orar?
O Senhor diz que quer abençoar-me. O que estou fazendo de errado? Satisfarei os seus termos. Apenas me diga o que fazer. O pensamento lhe ocorreu: se Deus existe, deve ser o diabo. Talvez não exista. Talvez tudo não passe de uma fábula, inventada astuciosamente pelos líderes religiosos para que pudessem apossar-se do poder e ganhar algum dinheiro enquanto isso. Ele ficou indo e vindo entre os dois caminhos. As paixões número 2, às vezes, governavam. Tentou descobrir o que fazer para obter alguma evidência de que Deus estava com ele. Nada aconteceu. Nada deu certo. Tinha feito tudo o que sabia, inclusive dizer a Deus que estava grato pela cruz que precisava carregar. Tentou mostrar que era sincero. Deus não deu sinais de vida. A lei da linearidade falhou. Sua falha o levou de volta ao novo caminho, à dependência radical da lei da liberdade. Veja como aconteceu. Certo dia, vários amigos apareceram para orar. O primeiro a orar disse: "O Senhor, dê ao nosso irmão a paz que só o Senhor pode dar. Pedimos a cura. Pedimos conforto e descanso físico. Acreditamos que o Senhor pode realizar um milagre que irá confundir os médicos. Faça isso para a sua glória. Mas, se não for essa a sua perfeita vontade, pedimos então um espírito de gratidão. Encha nosso irmão de agradecimento pela sua bondade para que a sua paz reine no coração dele. E, Senhor, meu amigo não pôde mais suportar. Ele interferiu na oração do amigo. Deus interrompeu ele: no momento eu odeio. Gostaria de sentir amor profundo e gratidão pelo que está fazendo, mas não sinto. Estou realmente perturbado e furioso. Não sei outro meio de aproximar-me do Senhor, mas, sinceramente, não quero mais participar de nenhum jogo. Não posso mais. Vou achegar-me como estou. Sei que é terrível. Nariz escorrendo, rosto sujo, roupas rasgadas. Ele entrou na sala do diretor. Levantou-se então da cadeira, com dificuldade, com ajuda, e disse aos amigos: vou para cama agora, estou cansado. Depois de algumas semanas, já prestes a falecer, ele perguntou a seu mentor espiritual: será que sentirei mais amor por Jesus quando eu ouvir do que sinto agora? O homem mais velho observou: bem, sim, acho que sim. Retendo as lágrimas, o homem agonizante, ainda sofrendo, disse: e não sei como isso é possível. Ele aprenderá a dançar. Fora levado pelo parceiro à presença de Deus. Sua paixão número 1 tinha sido satisfeita, talvez só por aquele momento. Esse é o novo caminho. Se faltasse poder ao sangue de Cristo, o anjo da morte nos mataria se disséssemos que odiamos a Deus. Como ousaríamos falar assim ao Deus Todo-Poderoso? Arão não podia sequer entrar na presença de Deus sem primeiro banhar-se e colocar roupas especiais. Era também necessário que se fizesse uma cortina de fumaça para ocultar a tampa da arca, o lugar em que Deus se revelava. Arão não teve permissão para ver a glória de Deus. A visão o teria matado. E agora meu amigo diz a Deus que o odeia, se Deus derrama amor em seu coração. O novo caminho foi aberto para a presença de Deus pelo sangue de Cristo. Sem isso, faríamos bem em guardar distância. Lembro-me, quando tinha cerca de 9 anos, de dizer à minha mãe que a odiava. Ela recusará-se a deixar que eu fosse brincar até terminar as lições. Não gostei das regras dela e então, expressei-me. Uma surra era merecida. Em vez disso, ela olhou para mim. Jamais me esquecerei dos seus olhos.
Estavam cheios de mágoa profunda e de profunda ternura. Começou a chorar. Naquele instante olhei para além do meu egoísmo e vi o coração de minha mãe. Comecei a chorar. Mamãe, não odeio você, gritei. Amo você. Amo mesmo. Estou tão contente porque é minha. Mãe. Naquele momento não sabia como poderia tê-la amado mais. Os revolucionários do Novo Caminho creem na graça radical. Eles sabem que não há outro meio de tornar-se santo além de ser primeiro declarado santo, depois de desejar ser santo e, eventualmente por tornar-se realmente santo. Apresentam-se, então, como estão, insolentes, sujos, choramingando, exigindo mais, se aproximam. De que outra forma podem chegar? É isso que sabem que são. Mas, comparecem humildemente. Sabem que não são atraentes. Querem Deus, se Ele é o seu desejo supremo, sua paixão número 1, ou dependem da graça, se ela é a sua única esperança. É a nossa única esperança. É suficiente. Então vamos. E Deus se aproxima, no seu tempo, nunca em resposta automática ao nosso pedido. Mas se aproxima. O Espírito nos envia à sala do Pai. O Filho nos leva até lá. Quando entramos, percebemos que nosso nariz está escorrendo, nosso rosto está sujo, e nossas roupas rasgadas. Não vemos ainda que Cristo nos limpou durante o caminho. O Pai olha para nós, radiante de alegria, como se fossemos os filhos mais lindos do universo. Compreendemos então, somos tão belos para o Pai como Cristo, porque estamos nele. O Pai canta. E caímos com gratidão a seus pés. Cheios de alegria. O Filho toca nosso ombro. Ficamos de pé. Como eu poderia amá-lo mais? Só por uma coisa. Falta ao antigo caminho a bênção principal de ver a Deus. Ele exige fingimento da nossa parte. Enxugamos o nariz, lavamos o rosto e costuramos o rasgo em nossas roupas, tornamo-nos apresentáveis. Dizemos então a Deus, veja o que fiz. Fiz o que era acerro. Meu nariz está limpo. Dê-me agora a bênção que desejo. Outro amigo está fazendo a mudança do antigo para o novo caminho. Ele tentou tornar a vida funcional, mas a lei da linearidade falhou. Sonhos que lhe importavam tanto acabaram destroçados. Ele escreveu estas palavras em seu diário e me deu permissão para compartilhá-las com você. Minha tendência é ver a vida como prescritível. Quero crer, quero desesperadamente crer, que se fizer as coisas certas, tudo irá bem. Quer na posição de pai, no emprego, casamento, o que quer que seja, se espero por um relacionamento de causa e efeito na vida. Vi isso especialmente neste último ano. Em meus piores pesadelos, nunca esperei que aquilo que aconteceu viesse a acontecer em minha família. Tantas vozes me disseram para ver meu fracasso como pai, marido e cristão, como uma explicação do que aconteceu pelo que não fiz de certo. Se tivesse feito isto, então aquilo nunca teria acontecido. Passei a compreender que fiz um trato com Deus. Aproximei-me arrogantemente dele. Não para conhecê-lo, mas para ostentar meus esforços. Deus, li os livros. Segui-os princípios. Fiz devoções familiares. Disse a meus filhos que os amava, assisti aos jogos deles, às suas peças de teatro e aos seus recitais. Depois apresentei minhas listas a Deus e disse, fiz tudo isto, quero agora recompensa. Meu punho fechado apontava para a sua face. Eu não o vi. Pensava que estava orando por bênçãos. De acordo com muitos padrões, dei-me bastante bem.
E isso criou expectativas. Ótimos filhos, netos lindos, celebrações escolares como todo mundo. A lista continua. A realidade raramente satisfaz minhas expectativas. Fiz uma porção de coisas certas, mas a minha vida não está funcionando muito bem. Tudo o que sei fazer agora é aproximar-me de Deus, suplicar que me permita conhecê-lo melhor. Deus, quero achegar-me ao Senhor. Quer queira abençoar a minha vida segundo o meu desejo. Quer não, só peço uma coisa, por favor, Deus, achegue-se a mim. Não podemos fazer a vida funcionar, mas a pressão acabou. A desilusão nos transformou. Não queremos mais a vida funcional, tanto quanto queremos a Ele. Um caminho se abriu, o novo caminho do Espírito, para irmos a Ele e dançarmos, colhendo o que semeamos. Quero compartilhar 2 lições que estou aprendendo enquanto continuo em meu comprido jardim de infância. Com essas 2 lições, minha alimentação pode estar mudando do leite para a carne. Posso estar quase pronto para entrar na pré-escola. A primeira é esta. O Espírito de Cristo está sempre nos levando na direção do novo caminho, se ainda não estivermos nele, e sempre nos fazendo avançar nele se estivermos. Em cada circunstância, em cada momento, ele incentiva nosso afeto por Deus até torná-lo o sentimento mais forte em nossos corações. Quando um ex-marido envenena a mente do filho adolescente contra a mãe, ela tem todo o direito de gritar de injustiça. Foi ela que trocou cada fralda, trabalhou em 2 empregos porque ele não conseguia sustentá-los, levou seu garoto a todos os jogos e ficou lá para aplaudi-lo. Sempre que podia, passando noites incontáveis ensinando gramática e matemática, a fim de prepará-lo para as aulas do dia seguinte. Ela não pode estar em falta por sentir-se terrivelmente magoada. O que aconteceu foi injusto. E dói, talvez ainda mais do que o divórcio. Quando o segundo sapato cai, no geral parece pior do que o primeiro. Seu desejo de restaurar a relação com o filho merece apoio. A não ser que chegue ao nível de uma paixão número 1. Se isso acontecer, e quase sempre acontecerá, ela vai estar palmilhando o antigo caminho. Talvez não se dê conta, mas estará seguindo outro espírito e não o de Deus. O Espírito de Deus será apagado. Não haverá paz, nem descanso, até que a vida melhor que exige seja obtida. A paz e o descanso vão ser, então, os concedidos pelo mundo. Quando algo terrível acontece em nossa vida, a primeira pergunta que nos vem à mente é: geralmente esta, o que devo fazer? Para conseguir o quê? Pergunta o Espírito. Para ter de volta a afeição de meu filho, é claro. Nunca sofri tanto. Preciso saber o que é necessário para que isso aconteça. Os conselheiros e amigos que oferecem compassivamente ideias para alcançar esse objetivo estão trabalhando contra Deus. Os orientadores espirituais acertam mais quando encorajam. Ouvir em silêncio o que o Espírito pode estar dizendo. Eles o ouvem sussurrando para a mãe aflita e querem que ela também escute suas palavras. Conheço o seu sofrimento. O filho passou por isso quando o seu povo se voltou contra ele. Mas, ele sentiu contentamento ao ficar próximo ao Pai. Deixe-me levá-la à presença dele. Ele é maravilhoso e tem poder para libertá-la, a fim de amar seu filho. A palavra de Deus talvez penetre no coração da mãe para que ela ouça dizer: você vai ser minha propriedade peculiar. Ele nos oferece comunhão quando sofremos, para aprendermos o valor superior da intimidade em comparação com a bênção. O Espírito está constantemente nos incentivando em direção ao novo caminho e para longe do velho, em direção à melhor esperança, e nos impedindo de exigir a vida melhor. Esta primeira
Lição que estou aprendendo inclui uma verdade radical e maravilhosa: buscar meu mais profundo prazer e mover-me no ritmo do Espírito faz com que eu siga numa mesma direção. Para Cristo. O interesse pessoal e a adoração se unem quando a adoração vem em primeiro lugar. Movendo-se para a direita. Imagine-se entrando num shopping center grande e desconhecido. A primeira coisa que procura é uma lista de endereços. Seus olhos examinam os números e lugares até ver um sinal vermelho com as palavras: você está aqui. Onde essa mãe se encontra? Está furiosa com o ex-marido, sozinha em suas responsabilidades e destruída com a rejeição do filho. Em que direção deve ir? Ela pergunta a si mesma: o que faço agora? À sua esquerda, há uma grande loja de departamentos chamada Vida Melhor. A lista indica que essa loja oferece relacionamentos restaurados. O coração dela salta. Olha cuidadosamente o mapa e grava as direções. Antes de ir à loja, por razões que não consegue explicar, examina outra vez a lista. Seus olhos vão para a direita. Escondida num canto há uma pequena loja chamada de A Melhor Esperança. Ela anuncia o melhor cardápio para a sua alma. Por alguma razão, a mulher cede a um forte estímulo e se dirige para a Melhor Esperança. A imagem pode ser ilustrada como segue. Primeiro, o antigo caminho. Há, porém, mais no novo caminho do que apresentar-se a Deus. A mãe ainda tem de tratar com o filho. Ao mover-se para a direita, quando esta mãe compreende a diferença entre as paixões. Número 1 e número 2, quando compreende que seus desejos mais fortes são conhecer, glorificar e ter gozo em Jesus Cristo, ela ouvirá o Espírito guiá-la para falar com o Filho de maneira que reflita a Cristo. A luta pelo poder estaria terminada. Sua exigência de que o Filho a ame, disfarçada de preocupação com ele, se dissolveria. Ela passaria a amar verdadeiramente o Filho. E ele seria confrontado pela sua liberdade. Libertado de uma determinação de resistir ao controle, teria mais acesso aos anseios do seu coração, sepultados sob a sua confusão e ira. Ó! Espírito poderia mover-se mais profundamente em sua alma para realizar uma obra de valor. A mãe poderia descansar. A pressão para calcular o que fazer cederia lugar à liberdade. Liberdade de expressar sabiamente a seu filho o seu coração governado pelo Espírito. Saberia o que fazer sem que um especialista tivesse de ensiná-la. Continuaria não tendo ideia de como conseguir a vida melhor de ter um filho mudado, embora continue a desejar e orar por essa bênção. Esse, porém, não seria mais o seu alvo. O Espírito a libertaria para glorificar a Deus, revelando seu coração já transformado na presença do Filho. Tal libertação poderia tomar muitas formas, algumas inesperadas e outras insensatas. Segundo os pensamentos do antigo caminho. Talvez uma censura: e filho, sua atitude está errada. Você tem um espírito ingrato. Ou poderia abrir a alma para dizer: sofro muito com o modo como está me tratando. Posso imaginar uma verdade que seria pecaminosa se dita com o espírito errado, mas não se falada na sabedoria e amor do Espírito: seu pai o enganou. Penso que está na hora de ouvir mais sobre a história do nosso divórcio. O segredo não está na escolha das palavras. Está na energia com que são ditas. A mãe está ansiosa para se chegar ao filho ou para representar e agradar a Deus? Está tentando fazer algo acontecer ou apresentar o que possui como uma dádiva de amor, talvez um amor inquebrantável, ao filho? Se estiver seguindo o Espírito até a presença de Deus, se ouvir as boas-vindas do diretor e sentir o seu abraço antes que fale com o filho, nenhuma de suas palavras terá como objetivo controlar, manipular, pressionar ou vingar-se.
cada uma conterá um espírito de perdão, misericórdia, descanso sem ameaças e graça. Nossos frios corações são aquecidos. O Espírito sempre guia os filhos de Deus numa boa direção, primeiro em direção a Deus na adoração, depois em direção a outros em amor como o de Cristo. Essa é a primeira lição. A segunda é esta. Minha ânsia de conhecer Cristo sempre parece mais fraca do que o meu desejo de bênçãos. Se isto não mudar, não viverei constantemente o novo caminho. Devo, portanto, pensar com disciplina em como meu desejo por Cristo pode ser incentivado. Minha tendência é para uma vida superficial. Se a vida apresentar apenas alguns tropeços, especialmente se forem pequenos, não me importo particularmente se vier conhecer bem a Cristo ou não. Penso que Ele está fazendo seu dever de me abençoar e eu o meu de viver com responsabilidade. Em vez de uma corça suspirando pela corrente de águas, sou mais como um urso hibernando com as patas sobre o estômago. O filho pródigo teria voltado, se seu dinheiro não se acabasse? Como alguém disse, o arrependimento começa na barriga. As bênçãos podem ser perigosas. Nos dias de Amós, Israel gozou de prosperidade. Em vista de a vida estar correndo bastante bem, eles supuseram que quando Deus viesse, seria para cumprimentá-los e julgar seus vizinhos pagãos. E estavam errados. Mas, é assim que geralmente pensamos. Supomos que o crescimento da igreja e grandes vendas de livros são uma prova da bênção de Deus. Podem, no entanto, ser apenas resultado de bom marketing e apelo carnal. Minha vida no momento está sendo ricamente abençoada. Há aprovações, mas tenho suficientes fontes de consolo para experimentar certo nível de felicidade sem conhecer melhor a Deus do que já conheço. Nem sempre vejo necessidade de instigar minhas paixões número 1. Quando as de número 2 estão bastante satisfeitas. Quando lhes é negada satisfação, é fácil reagir com desalento ou fortalecer minha decisão de solucionar qualquer problema que tenha surgido. Ambas as reações apagam o espírito. Elas me levam ao antigo caminho. Em meio a bons ou maus momentos, ouvimos, às vezes, o convite de Deus para conhecê-lo e respondemos com um bocejo. Levantamos as mãos e cantamos, Vó Senhor, és belo, teu rosto é tudo o que busco, enquanto nossos corações exigem e continua derramando agora as bênçãos e devolve as que perdi. O que aconteceu ao nosso desejo de Deus plantado pelo Espírito? É como se ainda estivéssemos ao pé do Monte Sinai, ouvindo os mandamentos que queremos obedecer só para ficarmos livres de um Deus ameaçador. Nossos corações permanecem frios, imóveis e indiferentes. A perspectiva de conhecer a Deus não nos anima muito. O puritano Thomas Chalmers falou certa vez do poder expulsivo de um novo afeto. Poderíamos falar quase do mesmo modo do poder sufocante de nossos velhos afetos. Nosso desejo da vida melhor impede a nossa chama de anseio pela esperança melhor de tornar-se uma fogueira ao ar livre. Deus, porém, nos tirou do Monte Sinai e nos colocou diante do Monte Sião. Nossos corações frios foram aquecidos. A lei do Sinai, inteirinha, cada expressão da santidade de Deus, foi gravada no centro do nosso ser. Quando Deus ordena, ouvimos agora um convite. Ame sua mulher. Quer dizer que tenho de fazer isso? Que maravilha! Obrigado. Obrigado. Somos filhos cujos paladares foram alterados. As cenouras agora têm sabor de biscoitos. Essa é a verdade. É o centro da teologia da Nova Aliança, e a teologia da Nova Aliança é o centro da vida do novo caminho. Alegria garantida. Por que, então,
não sinto isso. Porque os biscoitos ainda têm gosto de biscoitos e as cenouras. De cenouras? Prefiro biscoitos. Quero uma vida doce agora. Escolho, então, o antigo caminho. Essa escolha tem consequências. Notei antes a passagem em Hebreus que dizia que a antiga lei fora abolida. 55 A partir dessa declaração, sugeriu que a fórmula de linearidade do antigo caminho foi cancelada. Não podemos mais trabalhar duro para fazer as coisas certas e exigir uma garantia de que a vida irá, então, funcionar. Os judaizantes estavam completamente errados. A lei da linearidade da qual dependiam não está vigorando. Mas, outro relacionamento linear ainda permanece. Quando vemos o que é, vamos ficar profundamente interessados em nutrir o desejo que irá sustentar-nos no novo caminho de vida. Ouço o apóstolo Paulo, porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, ou mais o que semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna. Essa linearidade continua em efeito. Colhemos o que plantamos. Note, no entanto, que não é a linearidade do antigo caminho. A promessa de um relacionamento causa-efeito entre fazer o que é certo e uma vida que funciona acabou. Deus estabeleceu um novo arranjo linear. Se escolhermos o antigo caminho, acabaremos infelizes. Podemos nos sentir bem por longo tempo, mas todo seguidor do antigo caminho terminará no infortúnio. Garantido. Se escolhermos o novo caminho, vamos experimentar alegria, talvez só depois de um longo tempo de sofrimento e busca. Mas, vamos nos encontrar e nos sentiremos cheios, vivos e felizes. Garantido. Escolher o novo caminho vale a pena. Uma vez que for salvo, não há mais qualquer escolha. Importante. Não poderemos manter essa escolha, a não ser que nossa paixão por Deus se torne mais forte do que a nossa paixão por qualquer outra coisa, inclusive um relacionamento restaurado com um filho que nos rejeita. Vou declarar de maneira diferente essas duas lições que estou aprendendo sobre a vida no novo caminho. Primeiro, o Espírito está sempre me incentivando a segui-lo, e isso é sempre no sentido de conhecer melhor a Cristo. Esta é a sua palavra para mim quando a vida vai mal e quando vai bem. É sempre isso que ele diz, e venha como está para encontrar a Deus. Segundo, não vou segui-lo, a não ser que colabore de alguma forma com a sua obra de aprofundar meu desejo por Cristo. Enquanto desejar mais as bênçãos, vou acabar no antigo caminho. Minha conclusão é também dupla. Primeiro, se não aprender a ouvir o que o Espírito está dizendo, vou andar pelo antigo caminho, e os resultados serão desastrosos. B. Seguir-se a A. É nesse ponto que a linearidade ainda permanece. Segundo, se aprender a ouvir mais claramente a voz do Espírito, tanto me guiando no novo caminho como me fortalecendo na minha paixão número 1 por Cristo, vou experimentar grande alegria e significado em meio a quaisquer circunstâncias. Minha alma estará alinhada com o plano Emanuel. Deus será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Garantido. O plano Emanuel. João, filho de Zebedeu, escreveu 3 livros que passaram a fazer parte das Escrituras. Primeiro, o Evangelho de João, foi escrito para nos ajudar a crer em Jesus. Depois de refletir sobre todas as coisas incríveis que Jesus fez, e compreender que incluíra apenas algumas delas, João escreveu o seguinte: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em Apocalipse, seu último livro, João desvenda a glória de Jesus. Esses 22 capítulos ajudam a manter a nossa fé em Jesus quando a evidência torna isso difícil. Mesmo quando João
Batista certa vez ficou imaginando se deveria procurar outro Messias para seguir. Há ocasiões, às vezes longos períodos, em que a vida simplesmente não funciona muito bem, e por mais que busquemos, Jesus parece ter desaparecido. Quem sabe nunca esteve lá. Ele está aqui, declara João. E não desapareceu. Deus permitiu que eu visse tudo o que está acontecendo do ponto de vista do céu. É de tirar o fôlego. O Cordeiro está abrindo com estrondo seu caminho através da história para completar o plano Emanuel. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Está descendo para nós, para você e para mim. Enquanto observava, ouvi grande voz dizendo: Veis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ouço João dizendo: Foi por isso que Deus enviou Jesus. É o plano Emanuel, Deus vai estar conosco. Quando isso acontecer, quando a melhor esperança de achegar-se a Deus for plenamente cumprida, não iremos desejar mais nada. E isto vai ser além de toda e qualquer coisa que possamos imaginar. Não há razão para choro, nem suspiro. E tudo isso com Jesus no centro. Fiquem firmes no curso, peregrinos cansados. Não percam o ânimo. O plano Emanuel está para ser completado. Ouvimos João e dizemos: Item mais, João, meu marido me negligência. Não sei se posso continuar mais com este casamento. Item mais, João, meu sofrimento diário é insuportável. Só as bênçãos de uma vida melhor agora poderão aliviá-lo. Item mais, João, isso é bom para o passado. Mas, agora estou só. Não consigo pagar minhas contas. Não tenho verdadeira comunhão na igreja. Não gosto do meu emprego. Preciso de alguma ajuda agora. Ouço a resposta de João: Filhinhos, se pudessem ver a esperança melhor à frente, não precisariam de uma vida melhor. Agora. Aquele que estava sentado no trono disse: Se eu ouvi com meus próprios ouvidos, eis que faço novas todas as coisas. A seguir, olhou diretamente para mim e disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu povo precisa ouvi-las. Escrevi Apocalipse para que nunca, por mais difícil que se torne a sua vida, venham a perder a confiança em Jesus. Paulo disse quase a mesma coisa para pessoas que achavam que a viagem para o céu incluía mais algumas bênçãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, se você se inscreveu no cristianismo a fim de obter uma vida melhor, agora, cometeu um erro grave. Há alegria agora, mas toda ela está arraigada na esperança futura. Elimine isso e será difícil resistir aos prazeres fáceis. Às preciosidades. O livro do meio de João, na verdade 3 cartas curtas, foi escrito para ajudar-nos a chegar a Jesus agora, quando a vida não é aquilo que gostaríamos que fosse, e provar as alegrias profundas da comunhão com Deus até que nos sentemos no céu para a refeição completa. Ouço o grande puritano John Owen falar sobre a primeira epístola de João. Os cristãos naquela época eram pobres e desprezados. Os líderes cristãos eram tratados como o refúgio do mundo. Convidar pessoas para se tornarem cristãs, para se juntarem à sua comunidade e gozar das coisas preciosas de que gozavam, parecia o cúmulo da insensatez. Que proveito teremos se nos unirmos a esses cristãos? Eles estão nos convidando para compartilhar de seus problemas? Querem que sejamos perseguidos, injuriados, escarnecidos e soframos todo tipo de mal?
João escreve com essas objeções em mente. Não obstante todas as desvantagens que a comunidade dele sofre sob um ponto de vista mundano, todavia, na verdade, ela era muito desejável, e eles logo descobririam isso. Ora, a nossa comunhão é com seu Filho, Jesus Cristo. Na opinião de Owen, o apóstolo João dizia que o apelo do cristianismo não está numa vida melhor agora. O que aproveitaremos se nos juntarmos a esses cristãos? Os que querem menos problemas nesta vida fariam melhor seguindo outro Messias. Existe, porém, algo disponível agora que é o muito desejável. João não nos convida para uma vida que vai ficando melhor, mas para as coisas preciosas ou da comunhão com Deus. Sua epístola nos chama para aproximar-nos de Deus, a chegar-nos a Cristo, e não para uma vida melhor agora, ou mais para a esperança melhor de um relacionamento com a Trindade agora, que satisfaz a alma, até que a vida melhor seja nossa para sempre, um futuro que significará Deus conosco em plena medida, Jesus diante de nós à plena vista, e o Espírito não competindo com qualquer outro desejo ao apontar-nos Jesus. Para João, as desvantagens de seguir Jesus, que incluíam a ausência das bênçãos legitimamente desejadas e nenhuma garantia de que elas seriam dadas até o céu, eram nada em comparação com as coisas preciosas que gozavam, a intimidade da melhor esperança com a Trindade. Se pudéssemos provar essa intimidade, se soubéssemos o que é aproximar-nos de Deus e sentir que Ele se achega a nós, se compreendêssemos como são aqueles a quem o Pai e o Filho, por meio do Espírito, se revelam e em quem passam a habitar, iríamos manter a vida melhor de bênçãos em seu lugar, como algo simplesmente desejado, nunca como uma paixão número 1. Saberíamos que experimentamos tão pouco de um encontro real com Jesus porque o cristianismo moderno se dedicou a prover uma vida melhor para os seus seguidores. Saberíamos que por não termos encontrado verdadeira comunhão com Deus, vivemos para as vantagens de nosso relacionamento com Ele, e concluiríamos que essas vantagens, menos sofrimento, mais bênçãos, alguma forma de uma vida melhor agora, nos são devidas. Saberíamos que nos entregamos à linearidade, que vimos a jornada espiritual como uma aventura desvairada, uma experiência satisfatória de impacto sobre outros e de significado para nós mesmos, ou como um cheque em branco no qual podemos incluir as bênçãos que desejarmos, assinar por procuração no lugar de Jesus, depois pegar o dinheiro no guichê do drive-in da oração. O único requisito é a obediência, não perfeita, mas um tipo consistente de fidelidade aos princípios bíblicos. Saberíamos que as bênçãos se tornaram as nossas coisas mais preciosas, e faça isto, e aquilo acontecerá, garantido, é a promessa de Deus. Saberíamos que nos vendemos à linearidade e que o resultado, se isto é linear, tem sido o amplo fracasso dos cristãos em dar valor à oportunidade de achegar-se a Deus. Queremos as bênçãos. Ele nos convida para manter comunhão, para o plano Emanuel. Chegamos e dizemos: Deus, meu casamento está cheio de tensão. Deus, as consequências do meu divórcio são tão piores e duradouras do que previ. Deus, viver sozinho nesta casa de idosos é tão difícil. Não consigo deixar de ter pena de mim mesmo. Deus, estou com tanto medo do diagnóstico médico. Por favor, não deixe que eu tenha câncer. Deus, minha inclinação para relações lésbicas é implacável. Sei que é errado, mas não consigo controlar-me. Deus, nunca pensei que pudesse sofrer tanto. Minha filha de 14 anos está grávida. Em cada uma dessas vidas, e na sua, o vento do Espírito está soprando. Mas, ele não está movendo nosso barco para os mares calmos de uma vida mais agradável. Pelo contrário, somos levados ao olho da tempestade, à presença de Deus.
E devemos ajustar nossas velas adequadamente. Se quisermos águas calmas, vamos sozinhos. Resistimos ao vento do Espírito. A agenda está em dia. O apóstolo João nos convida para gozar preciosidades e não para satisfação e prazeres de circunstâncias melhores, relacionamentos mais íntimos, sentimentos mais felizes, mas para alegria inexprimível de nos achegarmos a Deus. Ouço falar sobre isso. O que temos ouvido, o que temos visto, o que as nossas mãos apalparam. A vida se manifestou. E vô-la anunciamos. Podemos ter agora comunhão com Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai eterno do amor infinito e com seu maravilhoso Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Podemos nos achegar a Deus. Conheço a alegria de estar na sua presença. Quero que também conheçam essa alegria. Minha alegria será então completa. Em seu Evangelho, João nos diz: e vocês podem confiar em Cristo. Ele é quem diz ser. A vida é conhecê-lo. Em sua revelação, nosso livro de Apocalipse, ele diz: e vocês vão ficar firmes no curso diante de qualquer tempestade, se souberem o que está para vir. Neste momento, quando tudo está contra vocês, o Cordeiro da cruz é o leão do céu movendo-se em direção ao seu propósito infalível. E é um bom propósito. Não desistam. Em suas epístolas, João faz um convite: em meio a uma vida difícil, aproxime-se de Jesus. Essa fonte da sua maior alegria. Em tudo que escreveu, João está apresentando o plano Emanuel. Desde o princípio do tempo, Deus decidiu estar conosco. Ele será o nosso Deus desde que não demos maior valor à coisa alguma além de conhecê-lo, e seremos o seu povo, nos apegando alegremente a ele em adoração e absoluta dependência, aconteça o que acontecer nesta vida. O plano está em ordem. Deus está conosco agora. Ele está aqui. Não como estará quando a Cidade Santa nos sobrevier, mas está aqui para nosso gozo. Nosso supremo chamado, nossa mais profunda alegria é comemorar sua presença achegando-nos a Ele, não para que torne nossa vida melhor, mas para desfrutá-lo pelo que Ele é. Essa é uma compreensão diferente da jornada espiritual. João convida seus leitores para seguir um novo caminho, para viver de um novo modo. É-nos pedido para experimentar sem queixas as desvantagens de uma vida difícil, a fim de apreciar mais profundamente a preciosidade ou da comunhão com Deus. A vida melhor de bênçãos agora para os que fazem o que é certo? Não. A esperança melhor de comunhão agora, com a Trindade, para os que mais a valorizam, se essa é a vida cristã. A pressão acabou. Fomos libertados da obrigação de fazer o que devemos para obter o que queremos. Há um novo caminho de vida, e ele está de acordo com o plano Emanuel. A porta do celeiro está aberta. Alguém da congregação me procurou depois de ter pregado e disse: será que ouvi direito? Com certeza não está dizendo que vamos a Deus apenas para conhecê-lo. A não ser que ele me dê as bênçãos de que preciso para ser feliz, não consigo entender por que me aproximar então dele. Seus ensinamentos me fazem até não querer me preocupar com Deus. Já mencionei esta mulher num capítulo anterior. Penso que é parente, como somos todos nós, de um homem que chamou Jesus enquanto ele ensinava. Rico para com Deus. Ouça Lucas contar a história: um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele queria uma vida melhor de mais dinheiro. É provável que tivesse esse direito. A justiça estava talvez do seu lado. Note que o Senhor nem entra no debate de quem está certo, algo que
Costumo fazer quando um cônjuge me diz como o outro está errado. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Pensei, na verdade, que Cristo era o juiz. Quem poderia ser mais qualificado? Jesus devia conhecer o coração dos dois irmãos e devia saber quem tinha razão. Aparentemente, seu plano de tornar esta vida justa era diferente. Então, lhes recomendou a toda a multidão, deixando o homem abatido ainda indignado com seu problema: tende cuidado, e guardai-vos de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. Ele desviou-se completamente da questão da justiça. Não era da sua conta. Seria difícil imaginar uma advertência mais clara contra a vida no antigo caminho, e não tem o propósito de obter o que você quer da vida. Chamou isso de avareza. É o fundamento do antigo estilo de vida. A fim de destacar seu ponto, fez o que costumava: ofereceu uma história. Contou então esta parábola: no campo de um homem rico produziu com abundância. Alguns indivíduos são abençoados. Conheço homens e mulheres piedosos que são ricos. Conheço homens e mulheres piedosos com ministérios eficazes, de longo alcance e muito honrados. As bênçãos são boas. Devemos gozá-las e utilizá-las bem. Mas, elas são perigosas. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele nem sequer menciona a Deus. Tudo o que tem em mente é gozar sua boa sorte e mantê-la. Quando o seu alvo é uma vida melhor, você se torna absolutamente egoísta. E disse: farei isto, e destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, e descansa, come, bebe e regala-te. Ele se esforçara e valerá a pena. A levou a B. E isso o agradou. O antigo caminho é bastante satisfatório, não, porém, nas maiores profundezas e não por muito tempo. Mas Deus lhe disse: louco. Esperamos cumprimentos hoje. Parabéns, seria a atitude mais esperada. Trabalhamos duro, fomos diligentes na administração das riquezas e podemos gozar agora a vida melhor de bênçãos. Oramos às pessoas, inclusive nós mesmos, cuja prioridade é realização e que foram bem-sucedidas. Deus chamou este homem de louco, e disse: vê, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isto é o que vai acontecer. Prometeu Jesus, com quem o entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus passou então a advertir contra a ansiedade com a nossa vida nesta terra: o que vamos comer, como está o nosso corpo, se teremos capacidade para prover o que precisamos. Ele terminou este pensamento dizendo que nossos corações pertencem ao que mais damos valor. Vivemos para acumular coisas para nós mesmos ou para tornar-nos ricos para com Deus? Não. É possível fazer ambas as coisas. Ninguém pode viver segundo o antigo caminho e o novo ao mesmo tempo. Este homem acumulou bens. Nós buscamos satisfação, importância, uma comunidade a qual pertencer, segurança nos relacionamentos, saúde emocional, boa reputação, honra e apreciação, uma alma autoprotegida, famílias felizes. Essa lista não tem fim. Muitos itens contidos nela não parecem egoístas. São bênçãos que Deus quer que tenhamos. Mas, nunca como nosso principal tesouro. Quando as bênçãos, mesmo as mais nobres, se tornam nosso tesouro maior, nós as acumulamos. Podemos parecer generosos e dadivosos, mas nunca sacrificamos o que mais importa. Os cristãos que acumulam tesouros além de Deus no celeiro das suas almas, não
Adoram a Deus e nem poderiam fazê-lo. Sua adoração central está dirigida para outro ponto. Viver segundo o antigo caminho nos torna insensatos e egoístas, não importa como os outros nos considerem. Esse é o ponto da parábola. Ouço Jesus dizer: não viva segundo o antigo caminho. Se der maior valor às bênçãos da vida do que à comunhão com Deus, vai acabar infeliz. Garanto. Mas, se viver no novo caminho, se achegar-se a Deus, não para explorar o seu poder mas para gozar da comunhão com Ele, então Ele irá suprir tudo o que você precisa para participar do avanço do plano Emanuel. Garanto. E vai conhecer a minha alegria, a alegria que experimento na comunhão da Trindade. Substituímos o plano do homem rico pelo plano Emanuel. Ele combina mais com nosso ponto de vista natural. Se nos esforçarmos muito, mantivermos o nariz limpo e vivermos uma vida decente, acontecerão coisas suficientes para que nos sintamos bastante bem. Jonathan Edwards disse certa vez que a jornada espiritual exige uma intensa concentração sobre a perspectiva de Deus. Tal concentração, disse ele, irá causar um grande estreitamento de todos os nossos interesses na terra e uma imensa ampliação de nossos interesses no céu. Quando mudamos para o novo caminho, quando substituímos o plano do homem rico pelo plano Emanuel, damos mais valor a Deus do que a celeiros cheios de bênçãos. Nossos interesses terrenos diminuem. Não se trata de nos importarmos menos com as coisas aqui de baixo, ainda desejamos fervorosamente uma comunidade íntima, bons filhos, biópsias negativas, mas passamos a desejar mais outra coisa. Nosso maior tesouro, nossa bênção principal, nossa paixão suprema, torna-se o próprio Deus. Sua glória ocupa o centro do palco. A comunhão com Ele torna-se a nossa maior alegria. Aproximação. Devemos ser claros, seguir o plano do homem rico é o antigo caminho. O novo caminho considera a vida segundo o ponto de vista divino e experimenta uma imensa ampliação de nossos interesses no céu. Os revolucionários do novo caminho se alinham alegremente com o plano Emanuel. Eles compreendem o que os velhos diretores espirituais queriam dizer com atender a Deus, onde Ele está indo, abandonar-se a Deus, seguir para onde Ele levar, e união com Deus, ter prazer nele durante a jornada. Devemos compreender o que Deus está fazendo sempre que Ele retém as bênçãos que legitimamente desejamos, e Ele está seguindo o plano Emanuel. Irá estar com um povo que lhe dê valor acima de qualquer outra bênção. Vai criar esse povo às custas da morte de seu filho e de ser ferido a cada dia pelos filhos que não o querem exceto para aproveitar-se dele. Deus está permitindo que sonhos bons se despedacem para despertar o sonho melhor de conhecê-lo. Se devemos resistir ao plano do homem rico e adotar o plano Emanuel, um artigo de fé sobre todos os outros é requerido. É o artigo de fé que mais falta no cristianismo contemporâneo. Ou seja, experimentar Deus é em si mesmo uma fonte de maior prazer do que experimentar qualquer outra coisa. Um pai não pode deixar um legado melhor para seu filho do que viver de modo que este possa dizer: meu pai desejava Deus mais que tudo. Estamos vivendo de maneira que o orador em nosso funeral diga: este seguidor de Jesus queria Deus mais do que qualquer outra bênção. Uma amiga de muitos anos telefonou-me recentemente para pedir que eu proferisse algo em seu enterro, caso seu próximo tratamento de câncer falhasse. Ela escreveu ainda ontem, contando que está tirando as perucas do armário. Venha visitar-me, foi o convite feito a Raquel e a mim, se não se importa em fazer companhia a uma senhora calva e doente. Se falar em seu funeral, talvez mencione seu maravilhoso senso de humor. Mas, esse não será
O meu foco. Alguns incrédulos morrem bravamente, com um gracejo nos lábios. A carta dela terminou com estas palavras: Deus não é maravilhoso? Eu o amo tanto. Por que ela o ama? Por saber que o tratamento vai dar certo? Porque Deus vai impedir que perca os cabelos? Porque tem a garantia de um mínimo de sofrimento? Não. Essas são bênçãos de uma vida melhor que desejamos e pela qual oramos. Mas, não há nada que nenhum de nós possa fazer, inclusive orar fervorosamente, para assegurar que elas venham, ou a lei da linearidade não está mais vigorando. Oramos, porém, mesmo assim, principalmente para tomar nosso lugar como filhinhos dependentes. E Ele talvez atenda aos nossos pedidos. Mas, nossa paixão número 1 está dirigida para outro ponto. Em meio a uma vida difícil, tornada ainda mais difícil pelas suas limitadas oportunidades de ministrar e pelo fato de viver sozinha como divorciada, ela está se achegando a Deus. E Ele se achegando a ela. E disso que vou falar a respeito dela em seu funeral. Posso ouvir o apóstolo João, enquanto nos olha lá do céu, dizer a minha amiga e minha satisfação está agora completa. Você está gozando comunhão com Deus acima de todas as outras alegrias. Sabe que é a sua maior bênção. Ó, filha, se essa comunhão é tão doce aí, pode imaginar como vai ser aqui em cima. Posso ouvir Tiago interrompendo: e a quimioterapia deve ser terrível. Uma medonha provação. Você a está aceitando como uma oportunidade de aproximar-se de Deus, de ser como Jesus. Está vivendo no novo caminho, se achegando a Deus, e Ele a você. Imagine quando o plano Emanuel se completar. Paulo insiste em quando nos concentramos intensamente no ponto de vista de Deus, e só se fizermos isso, então coisas terríveis como a solidão e os problemas econômicos e recidiva de câncer podem ser considerados como aflições leves e momentâneas que estão obtendo para nós uma glória eterna que supera de muito tudo isso. Combata o bom combate, como eu fiz. É claro que Pedro não pode resistir, juntando-se à conversa com sua sabedoria confiável. Querida irmã, embora não o tenha visto, você o ama. Que milagre esplêndido do seu gracioso Espírito Santo. Embora não o veja com seus olhos físicos, você crê nele e sente-se cheia de alegria inexprimível, pois está recebendo o que mais deseja, sendo salva do distanciamento de Deus para a proximidade dele. Está vivendo o novo caminho do Espírito. A pressão acabou, aleluia. Espere para ver quem é que está chegando. É Ele. Os revolucionários do novo caminho se apegam à sua esperança de que estão realmente recebendo a salvação de suas almas, mesmo quando passam pela porta chamada departamento de oncologia. Sabem que estão libertos da busca inútil do prazer da alma em qualquer coisa ou em alguém senão Deus. Seus celeiros podem estar cheios ou vazios de bênçãos, ou de qualquer modo, a porta do celeiro está aberta e seus corações fixos em outra parte são remidos para ter gozo em Deus. Como seguidores de Cristo, podem beber água viva que sacia a sua sede e comer coisas que deleitam sua alma. Não importa como a vida os esteja tratando, por mais desanimados, irados ou vazios que se sintam, por mais que tenham fracassado, podem entrar ousadamente no Santo dos Santos. Tem um verdadeiro encontro com Deus. Encontram o diretor e ele os abraça. Esse é o propósito de Deus em tudo o que faz. Tem sido o seu objetivo desde a criação, se continuará sendo até que venha a ser inteiramente realizado. É o plano Emanuel. A pressão foi removida. Podemos abandonar o plano do homem rico. Há um novo modo de viver.
Ele trata de Deus e sua glória e nossa satisfação nele. Esse tem sido o seu plano desde o Éden. A história de Deus. Deus tinha feito um acordo conosco. Ele não pediu nossa participação. Nem sempre gostamos dos termos. Fazemos então de conta que são diferentes. Se pudéssemos ver o quadro maior, não fingiríamos nada. Cairíamos de joelho em adoração. Um dos maiores e desconhecidos pregadores da Escócia, Arthur J. Gossip, perdeu a esposa de repente. Seu primeiro sermão depois da morte dela tinha como título, Quando a Vida Desmorona, o que fazer? Ele disse nesse sermão, vocês que estão ao sol podem crer na fé, mas nós que estamos nas sombras devemos crer nela. Não temos nada além disso. Essas palavras me comovem. Pergunto, no entanto, também, exatamente no que devemos crer quando a vida desmorona. Para muitos, é o pensamento do antigo caminho? Se fizermos a nossa parte, se orarmos e vivermos como Jesus quer, Deus irá então melhorar a nossa vida. Vai transformar as coisas mais em boas. Ficaremos livres da queda do outro sapato, ou pelo menos de outro caindo no chão. Não há outra corrente. Em The Silverchair, A Cadeira de Prata, o quarto livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Uma menina chamada Jill se perde numa floresta perigosa. Ela grita muito e fica com uma sede terrível. Enquanto procura água, chega a um rio e corre alegremente até ele. Mas, nota que um leão está deitado ao lado dele. A menina para de repente. O leão, sabendo que ela tem sede, a convida para se aproximar e beber. Posso? Será que se importa de sair enquanto bebo? Pergunta Jill. O leão respondeu a isso com um olhar e um rugido baixinho. Enquanto Jill contemplava sua forma imóvel, compreendeu que seria o mesmo que ter pedido à montanha inteira que se movesse para sua conveniência. O ruído delicioso das águas correndo a deixava quase desesperada. Promete que não fará nada comigo, se me aproximar? Perguntou Jill. Não prometo nada, disse o leão. Jill estava com tanta sede que, mesmo sem perceber, dera um passo à frente. Você come meninas? Indagou. Já engoli meninas e meninos, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos. Disse o leão. Ele não falou como se gabando, nem como se lamentasse, ou como se estivesse zangado. Só falou. Não tenho coragem de ir até aí e beber, disse Jill. Então vai morrer de sede, respondeu o leão. Nossa! Replicou Jill, dando mais um passo. Acho que tenho de procurar, então, outro rio. Não há outro rio, disse o leão. Lewis colocou essas palavras na boca de Aslan, a figura de Cristo, ao falar com uma menininha amedrontada, de não prometo nada. Com relação a quê? O leão não promete que Jill não vai sofrer. Não lhe promete uma vida melhor. Mas, a convida a beber a água que precisa. O que precisamos? Quase sempre respondemos, deste conjunto especial de bênçãos, segurança. De que as coisas não vão dar errado. Deus diz, em comunhão comigo, segurança para entrar na minha presença. Mudamos os termos do acordo. Queremos a vida melhor e a esperança melhor, as bênçãos da vida e comunhão com Deus, são ambas as coisas, agora. Se tivéssemos de escolher uma, poderíamos ser tentados a preferir as bênçãos. Deus, tire meu filho das drogas. Farei tudo o que disser. Quando o leão não se move e quando se recusa a garantir passagem segura ao rio de água viva, procuramos outro rio e calculamos como chegar até ele. Não há outro, mas fingimos que há.
Um homem cujo diagnóstico era de câncer inoperável ouviu a garantia do amigo: tudo vai dar certo. Acabei de colocar a sua situação na internet. Antes de a semana acabar, haverá 20.000 pessoas orando por você. Aproximar-se de Deus não é o objetivo principal, ou alcançar a saúde é. E muitas orações são o meio, poucas orações não terão efeito. Essa é a linearidade do antigo caminho. O novo caminho começa com uma promessa diferente: a água está à disposição, e você pode bebê-la, mas a vida pode ser difícil quando se aproximar. O foco do novo caminho, porém, não são as provações, é a disponibilidade de água pura e alimento abundante. Quem crer em mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a linearidade do novo caminho: creia, e a água flui. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Mais linearidade do novo caminho. E uma promessa. Siga o caminho que Deus abriu para a sua presença por meio de Cristo, e será satisfeito. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Esse é o acordo. É um bom acordo. Se ouvirmos o que ele oferece, não desejaremos mudar coisa alguma. É segunda-feira de manhã. Raquel e eu passamos a noite de domingo na sala de emergência. Por volta das 6 horas, voltou a sentir a mesma dor. Outra pedra nos rins. Minha primeira reação foi: tenho tanto a fazer. A vida estava finalmente caminhando muito bem. A hora era péssima. Deus, não seria possível impedir que isso acontecesse? Não orei o suficiente? Ou talvez tenha me descuidado com a quantidade de comida que deixava cheio o meu prato? A resposta natural à provação é viajar pelo antigo caminho, domesticar o leão, como se pudéssemos e pedir que nos leve ao tanque de Siloé, onde a vida fica melhor. Se eu achasse que 20.000 orações fariam diferença, iria espalhar meu problema pela internet. Ouço, então, o leão dizer: não faço promessas sobre o seu sofrimento. Sua pedra pode ou não passar. Venha até mim e beba. A visão de um quarto de UTI não inspira fé. Revigora a exigência. Deus, faça alguma coisa. Aquela pobre criancinha está berrando. A mulher idosa junto a mim, por trás da cortina, sente-se terrivelmente mal. E eu também não estou tão bem assim. Onde o Senhor está? O que tenho de fazer para que entre em ação? Enquanto ficava ali a noite passada durante várias horas, perguntei com o que podia contar. Que Deus fizesse. O que exatamente ele prometera? Ele disse que fizera uma aliança eterna, um arranjo pelo qual, por sua escolha, o obriga a fazer o que prometera. Mas, qual é a promessa? Qual o acordo? No que devo crer quando uma sombra cai em minha vida? O quadro maior. Em vista de nós, cristãos modernos, estarmos tão condicionados a supor que o antigo acordo ainda esteja em vigor, que se agirmos certo a vida vai funcionar, talvez devamos retroceder um pouco, dar alguns passos grandes e ver o quadro maior. Quando a tragédia se abate, dizemos facilmente: o que será que Deus está me ensinando nesta provação? Ouça por trás dessa sentença a sua motivação e talvez escute isto: se aprender minha lição, poderia fazer o que é certo da próxima vez para que não venham mais provações. O antigo caminho é instintivo. Supomos que esse seja o acordo: andamos corretamente, Deus abençoa. Mas, Deus tem um acordo diferente conosco e ele irá durar até o céu. Vou descrever a história de Deus, a maneira como ele se moveu através da história guiado
pelo plano Emanuel para chegar ao acordo presente, ao qual a Bíblia chama de Nova Aliança. É uma história de 7 capítulos que começou há muito tempo. Capítulo 1, quando só havia Deus. Tudo é criado, menos Deus. Nossas mentes diminutas só conseguem entender que, durante o passado infinito, só Deus existia. Antes de criar qualquer coisa, só havia Deus. Nada mais. Ninguém mais. Imagina uma festa divina. A comunidade eterna estava se divertindo. Havia paz e as pessoas se relacionavam de maneira harmoniosa. Deus gosta de ser Deus. Sempre gostou e sempre gostará. Mas faz parte da sua natureza compartilhar. Ele criou então os anjos. Capítulo 2, Deus e os anjos. Deus criou seres angélicos e imediatamente os colocou em seu lugar. Era um lugar maravilhoso. Eles foram designados para experimentar reverência na presença de Sua Majestade e se deleitar no seu serviço. Algo, porém, aconteceu, como Deus sabia que aconteceria ou fazia. Parte do plano Emanuel. Capítulo 3, o início do mal. Lúcifer era o mais belo de todos os anjos. Por razões que, provavelmente, nunca saberemos. Isso o envaideceu. O nascimento do orgulho. Ele decidiu que queria compartilhar da glória que pertencia a Deus. Queria algo além do que Deus já estava dando. Com essa paixão, o mal começou. O mal é desejar algo mais do que Deus. No caso de Lúcifer, foi a oportunidade de sentir-se de uma certa forma. Ele conseguiu persuadir um bom número de anjos menores a buscar uma vida melhor separado de Deus. Deixaram então o lugar que Deus lhes designara. Satanás e seus demônios eram agora uma força a ser considerada. Capítulo 4, pessoas entram em cena. Deus criou os céus e a terra. Na terra, designou um paraíso chamado Éden, palavra que significa o deleite. Foi ali que ele criou as primeiras pessoas. Seu propósito desde o início era compartilhar as delícias da comunidade perfeita e as bênçãos de uma vida maravilhosa. Os seres humanos foram formados com a capacidade de não só curvar-se em reverência diante da majestade e servir ao Mestre, como também gozar das profundezas do coração de Deus. Nisso, somos diferentes dos anjos. Ele é amor, e a extensão do seu amor vai até a graça. Está disposto a perdoar os que o odeiam e descobrir um meio de abraçar os sujos e pequenos maltrapilhos. Ele na verdade os ama, se nós somos eles. Até que Adão e Eva pecaram, tinham uma apreciação limitada da bondade de Deus. A graça ainda não era requerida e, portanto, não estava visível. O primeiro acordo de Deus com as pessoas foi direto: sigam as minhas regras e continuarão a gozar a vida maravilhosa do paraíso. Havaí para sempre. Viagens a Fiji. Nunca uma pedra nos rins. E um grande casamento com sexo do melhor. Mas, havia uma coisa da qual não podiam gozar no paraíso: um relacionamento construído sobre a graça. Deus ficou de lado e observou o diabo persuadi-los a pecar. Capítulo 5, uma raça corrupta passa a existir em pecado. Esse primeiro pecado libertou um vírus mortal no coração humano, um vírus até então contido nos anjos caídos. A partir desse ponto, todo ente nascido de um homem e de uma mulher chegou à vida com a ideia de que havia algo melhor do que conhecer a Deus. Acreditávamos que poderíamos encontrar maior prazer nas provisões de Deus do que na sua pessoa. Vivemos então para o prazer, sem nos preocupar se nos aproximávamos ou não de Deus. Se os prazeres não viessem, sentir-nos-íamos justificados em buscar alívio do sofrimento da maneira que fosse possível.
Quando Deus nos disse que estávamos errados, ficamos furiosos e perguntamos o que ele tinha feito ultimamente por nós. Se os prazeres aconteciam, sentíamos-nos complacentes, pensando que de alguma forma os merecíamos. Afinal de contas não. Havíamos pedido para nascer, quem nos pôs aqui devia cuidar de nós. Estava na hora de Deus girar a ignição do plano Emanuel. Capítulo 6 E Deus vai trabalhar. A primeira coisa que Deus fez, depois de observar as pessoas ficando cada vez piores, foi destruir todos exceto um homem e sua família. Passado o dilúvio, ele entrou em aliança com Noé deste modo: olhe, Noé, está vendo aquele arco-íris? Ele é a minha promessa de que, mesmo que você, seus filhos e os filhos de seus filhos se afastem de mim para buscar sua alegria, jamais destruirei todas as criaturas vivas como acabei de fazer. 73. Qual a ideia dele? Creio que foi esta, de revelar apenas que o seu juízo jamais poria em prática o plano Emanuel. Nunca poderia castigar as pessoas para valorizá-lo acima de todas as outras alegrias. Entrou então em aliança com Noé, o primeiro de 5 acordos especiais com pessoas. Os anos se passaram. As coisas não melhoraram. A próxima fase da agenda Emanuel foi introduzida, a aliança abraâmica. Ele apareceu a um homem e ordenou que partisse numa viagem. Siga-me. Deus disse, a um lugar que lhe mostrarei mais tarde. Tenho um plano. Quero abençoar as pessoas por seu intermédio. Embora Abraão não soubesse disso quando a viagem começou, o plano era para Deus colocá-lo num terrível apuro que só um milagre poderia resolver. Abraão, você vai ter um filho. Mas, Deus, minha mulher e eu não temos filhos. Meu servo será então o meu herdeiro? Não. Confie em mim. Sei o que estou fazendo. Deus fez então um trato. Ele instruiu Abraão para cortar alguns animais e pássaros em pedaços e dispô-los em 2 fileiras, formando um caminho no meio. O costume da época de fazer aliança era aquele que exigia de quem andasse pelo caminho fizesse a seguinte afirmação: corte-me em pedaços se não cumprir a minha palavra. Nessa ocasião, é surpreendente observar que Deus andou sozinho pelo caminho, como se dizendo: o plano Emanuel está avançando. Garanto o seu progresso até a execução final. Deus imaginou um povo que, pela fé, vivia nas trevas, um povo que se achegaria a ele não importava o que acontecesse, por acreditar que ele era o seu maior tesouro. Com o passar dos anos, os descendentes de Abraão por intermédio de Isaque, nascido de Sara, e Abraão quando tinham 90 e 100 anos respectivamente, eram agora os filhos de Israel. Deus os tirou do Egito, depois mandou que ficassem imóveis diante de um monte a fim de ouvir a fase seguinte do acordo, chamado, hoje, de aliança mosaica. As coisas vão ser assim, pretendo ser o Deus de um povo que não desejará nada mais senão a mim. Se for essa a sua intenção, vejam como vão viver, façam tudo o que eu mandar. Provem que me amam acima de tudo, e providenciarei para que tenham uma vida boa. Façam-o que eu quero e suprirei as bênçãos que vocês querem. Esse é o acordo. Ninguém cumpriu os termos. Ninguém pôde. Em seu coração eles queriam uma vida melhor. Mais do que queriam um relacionamento com Deus, queriam uma vida boa mais do que queriam revelar a outros como Deus é bom. Continuaram egoístas, dedicados a proteger suas próprias almas e perseguir seus próprios interesses. Deus, então, os amaldiçoou. Colocou dificuldades em suas vidas. A única solução seria Deus despertar o afeto por ele em seus corações que fosse mais poderoso do que o vírus do pecado. Antes disso, ele fez avançar o plano Emanuel com mais um arranjo preparatório, chamado de Aliança Davídica.
Ele a fez com Davi, rei de Israel. Davi, disse ele, vou estabelecer um trono no meio de meu povo e providenciar para que o meu homem o ocupe. Pretendo criar uma comunidade que dense de alegria ao redor do meu trono, em minha cidade, com o meu homem em pleno domínio. Você é uma figura desse homem. Seu trono durará para sempre. Cada uma dessas alianças avançou o plano Emanuel de certas maneiras que continuam hoje. O arco-íris de Noé continua ainda sobre nós. A terra não será destruída até que a nova raça seja removida. Como Abraão, somos agentes de bênçãos para este mundo. Mas, a nossa influência nunca depende de causas naturais. Ismael, filho de uma mulher jovem e fértil, foi expulso. Isaque, filho de dois velhos já distantes da idade de concepção de filhos, é o nosso modelo. Só quando o Espírito opera sobrenaturalmente por nosso intermédio é que o plano de Deus avança. A lei que veio através de Moisés está agora em nossos corações. O acordo de Deus com Israel. Faça as coisas certas e a vida funcionará, foi abolido. Mas, a lei continua em pé. A diferença é que agora ansiamos pela santidade, os requisitos da lei são agora a delícia de nossos corações. E nós obedecemos a fim de gozar comunhão com Deus e não para tornar nossa vida funcional. Essa diferença é um novo caminho. O reino prometido a Davi está agora presente. Cristo já se encontra no trono e já reinamos com ele, embora não como será um dia. O estágio final do plano Emanuel na terra já foi instalado. Deus estabeleceu um novo acordo com seu povo. É a nova aliança, firmada no sangue de Jesus. A peça central deste novo arranjo é esta, e temos agora acesso direto a Deus a qualquer tempo. Em qualquer circunstância. A melhor esperança de acesso a Ele, que leva a um encontro cheio de alegria, ancorado na esperança, com cada membro da Trindade, já se acha no lugar. Este novo arranjo é eterno. Vai continuar até a vinda do último capítulo desta história. Capítulo 7, Comunhão para sempre. À medida que o último capítulo se desenrola, não mais nos aproximaremos de Deus. Estaremos com Ele para sempre. O plano Emanuel estará então completo e permanente. Deus será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Não será impossível, mas inconcebível, pecar. O grito do nosso coração, dê-me apenas Jesus, será plenamente satisfeito. Nós o veremos. Sem um momento de hesitação, inclinar-nos-emos a seus pés e diremos, meu Senhor e meu Deus. Tu és o meu maior tesouro. Além de ti, nada mais almejo. Quando a esperança melhor for conquistada e não houver possibilidade de valorizar as bênçãos acima do abençoador, Deus irá remover todos os obstáculos. O prodígio do Éden empalidecerá em comparação. Tudo dará certo, não porque façamos tudo certo, embora seja assim, mas tudo dará certo porque Jesus fez tudo certo e Deus agora nos dá todas as bênçãos que seu coração infinitamente generoso pode conceber. Sua presença e suas bênçãos, se isso é o céu. Estamos, porém, ainda no capítulo 6 da história de Deus. É um bom lugar onde estar, não importa o que aconteça, se vivermos no novo caminho do Espírito. O antigo caminho se foi. A pressão acabou. Quando nossos filhos se comportam mal, não precisamos pensar sobre o que fazer para ajudá-los a melhorar. Por mais estranho que pareça, isso não é só desnecessário, mas errado. Essa estratégia dá mais valor a nossos filhos do que a Deus. Podemos nos achegar a Deus e depois nos dirigirmos a eles com a paixão e a sabedoria do Espírito. Esse é o novo modo de viver.
Está disponível para todos cujo supremo tesouro é Deus, que se curvam diante dele e não fazem exigências, que sabem que ele está sempre nos beneficiando. Mesmo quando uma pedra se aloja num lugar difícil em nosso rim, podemos rejeitar o velho caminho e viver no novo. Mas, como? Continuo querendo que a pedra passe, talvez mais do que desejo a Deus. E se eu for francamente sincero, algumas vezes prefiro meus filhos sadios e felizes a conhecer melhor a Deus. Como viver no novo caminho? Essa é a questão que vou tratar a seguir. Bom, espero que essa leitura possa ter tocado no seu coração. Porque, com esse canal nós queremos fazer com que você fique mais íntimo de Jesus, e quando você pensar em Jesus você pense nele como um pai. Nós vamos continuar a leitura desses livros todas as terças-feiras, então fica ligado aqui no canal. Não perde o vídeo de quinta-feira, porque nós vamos ver cada detalhe e o que a gente pode aprender com o que lemos hoje. Então deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa palavra para estarmos abençoando mais pessoas. Valeu, fiquem na paz e que Deus os abençoe.